E aí, pessoal, vamos fazer a nossa sustentação, então? Nós temos de organizar as ideias, né? Nós temos várias coisas aí que envolvem esse problema: valor da indenização, legitimidade ativa, legitimidade passiva, eventual cesseamento do direito de defesa, problema lá na manutenção da aeronave, o valor da apólice, o valor da indenização previsto na apólice. E a pergunta natural é: o que nós vamos abordar em primeiro lugar? Meus queridos amigos, não só na sustentação oral, como também na própria contestação, e a regra não é diferente na apelação, nós devemos partir para abordar aquilo que é melhor para a seguradora. Se a determinada tese for acolhida, o que de melhor pode acontecer para a seguradora? Nesse caso, a melhor coisa que pode acontecer para a seguradora é ela ser excluída da relação processual pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Então, a primeira matéria que nós vamos abordar é a matéria referente à ilegitimidade passiva da seguradora. Repito, porque acolhido o argumento, a consequência será extinção do processo sem a resolução do mérito em relação à nossa cliente. Segunda matéria que nós vamos abordar, em termos de probabilidade de acolhimento e de benefício para a seguradora, é a que se refere ao cesseamento do direito de defesa. Vejam, por enquanto eu estou tentando afastar a condenação. Eu começo do melhor para o pior. O melhor, a arguição e acolhimento da ilegitimidade passiva. Segunda matéria, em termos de preferência, é o reconhecimento de que eu fui vítima do cesseamento do direito de defesa, porque acolhida essa matéria, o tribunal reconhece o cesseamento do direito de defesa e reconhece, portanto, e como consequência, a nulidade do processo a partir do julgamento antecipado da lide, levando a reboque a sentença atacada pela apelação. Terceira matéria, em termos de ordem de disposição, diz respeito, aí já se admitindo uma condenação, diz respeito à questão que envolve a manutenção ou não da aeronave de forma adequada pela Corré. Se eu consigo provar isto nos autos, embora a Corré seja condenada ao pagamento da indenização, essa condenação não respingará na seguradora. Isso é muito importante. Quando eu proponho uma ação desta natureza, não significa que necessariamente a sentença tenha de ser uniforme em relação às Corrés. A transportadora pode ser condenada e a seguradora ser liberada da condenação pelo reconhecimento de que a transportadora foi desidiosa, não cuidou da aeronave como deveria cuidar e, com isso, agravou o risco. Este resultado também favorece em cheio a seguradora. E a partir daí, pessoal, eu vou falar mais de valores do que da própria condenação. Já temos aqui uma condenação porque esses argumentos foram superados, foram rejeitados, portanto, eu já admito uma condenação, mas eu quero proteger um pouco a seguradora em termos de valor condenatório, eu quero reduzir o valor da indenização, seja porque será acolhida a tese de que a condenação deve ser limitada a R$200 mil, seja porque será acolhida a tese de ilegitimidade ativa de alguns dos autores ou a tese de que o valor indenizatório ele foi exagerado se comparado aos precedentes jurisprudenciais que nós conseguimos captar de outros tribunais da federação. Bom, então nós já organizamos aqui a sustentação oral e vamos partir agora para efetivamente fazê-la, repito, em nome da seguradora. O processo foi chamado, eu coloquei minha beca, subi no púlpito e vou então aguardar que o presidente pergunte a mim e diga a mim o seguinte: doutor, por favor, para fins de registro taquigráfico, nós gostaríamos que o senhor dissesse o seu nome e o seu número da inscrição no OAB. Pois não, excelência, Misael Montenegro Filho, OAB 14026 PE, eu pretendo sustentar pela apelante seguradora tal. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, muito obrigado.
excelentíssimo senhor desembargador fulano de tal, muito digno relator da apelação e julgamento, demais desembargadores que integram esse órgão colegiado, excelentíssimo senhor representante do órgão ministerial, meus queridos colegas advogados, senhoras e senhores. A apelante seguradora tal vem à presença de vossas excelências e expor as razões pelas quais persegue o provimento integral do recurso de apelação para resultar, no pior das hipóteses, na extinção do processo em relação a ela sem a resolução do mérito. Estamos aqui diante de um acidente aéreo que impactou e produziu efeitos não só jurídicos, como efeitos na sociedade como um todo. Sempre que nós assistimos na televisão e deparamos com a notícia de um acidente aéreo, por conta da violência desse acidente e do grande número de pessoas que acabam perdendo as suas vidas nesse infortúnio, o sentimento geral da sociedade, o sentimento de perda da sociedade, ele é de fato um sentimento coletivo. Então não há dúvidas de que estamos aqui diante de um acidente de grandes proporções, de um acidente que não há dúvida também enlutou toda a sociedade, pelo menos a sociedade de São Paulo, por que não dizer da sociedade brasileira, por que não dizer da sociedade mundial, sobretudo na época das redes sociais em que as matérias, os assuntos são tão propagados na mídia. Contudo, não é por conta da tragédia e não é por conta da tristeza da sociedade, não é por esse prisma que a apelação deve ser julgada. O juiz de primeira instância, com todas as vênias devidas, foi extremamente infeliz no julgamento da causa e acabou condenando uma pessoa inocente ao pagamento da indenização, inocente do ponto de vista legal, do ponto de vista contratual. E é exatamente por conta dessa infelicidade vista no pronunciamento judicial que a apelante vem à presença de vossas excelências buscar amparo na sua pretensão já exposta na peça de defesa para que a ação seja julgada pela improcedência dos pedidos, pelo menos em relação a ela, ou no mínimo para a redução do quantum indenizatório fixado no pronunciamento atacado. Olhando para a peça de defesa, nós percebemos que a apelante suscitou algumas questões preliminares que devem ser reiteradas nesta ocasião para fins de conhecimento de vossas excelências e para a devida apreciação. A primeira questão diz respeito à ilegitimidade passiva da apelante. Todos sabem que, num contrato de seguro, a relação é estabelecida entre o segurado e a seguradora, enquanto que os terceiros são intitulados ou denominados apenas de beneficiários, mas não assinam o contrato de seguro, muito menos assinam a apólice que retrata e é o resultado da contratação formal, a vida entre as duas partes a que acabei de me referir. Portanto, a seguradora, ela tem uma relação contratual exclusiva com a transportadora, repito, sem que tenha mantido qualquer contato, sem que tenha assinado qualquer documento, muito menos um contrato com os beneficiários, que são os autores da demanda indenizatória. Portanto, e por isso, a ação de indenização por perdas e danos deveria ter sido proposta exclusivamente contra a transportadora, jamais contra a transportadora e a seguradora, que neste momento comparece à presença de vossas excelências para perseguir o provimento do recurso de apelação. Esta questão foi detalhada na peça de defesa e foi subsidiada por farto entendimento jurisprudencial, para não cansá-los e para não tomar o tempo exigido para a exposição de toda a matéria que subsidia, que fundamenta o pedido de reforma da sentença atacada. A apelante pede vênia para ler um único julgado sobre a matéria que, embora seja único, ilustra todo o entendimento jurisprudencial relacionado a este assunto. E aí eu paro um pouquinho, leio aquele julgado. Como vossas excelências muito bem podem ver, não há dúvida, não há hesitação jurisprudencial quanto à ilegitimidade passiva
da seguradora. Isso não significa que ela não possa compor o polo passivo de uma relação dessa natureza, mas para que isto ocorra, é necessário que ela seja denunciada à lide pela transportadora no prazo da defesa. A transportadora pode até não denunciar, já que a denunciação à lide é modalidade interventiva facultativa. A transportadora poderia muito bem aceitar o fato de demandar isoladamente, de ser ré isoladamente naquela relação processual e, amanhã, sendo condenada, propor uma ação autônoma, uma ação de regresso contra a seguradora. Portanto, os autores jamais poderiam ter demandado diretamente contra a seguradora, razão pela qual, como primeiro requerimento, esta requer-se digne vossas excelências a reconhecer a sua ilegitimidade, resultando na sua exclusão do polo passivo da relação processual e na condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Se essa questão for superada, isto é admitido por mero amor ao debate, não há dúvidas também de que a apelante foi cerceada no seu direito de defesa. Como vossas excelências bem sabem, um dos maiores pilares constitucionais que temos no país desde 1988 é a garantia do contraditório e da ampla defesa em processos judiciais, em processos administrativos. Esse é um direito conquistado pela população e é extremamente rico, extremamente caro para a sociedade brasileira. No caso concreto, a apelante viu e assistiu à infração desse direito constitucional. Por qual razão? Na peça de defesa, a apelante requereu a produção da prova oral para comprovar, para demonstrar de forma textual que a transportadora ABC não realizou as revisões exigidas para o funcionamento regular da aeronave. E por conta disso, o que a transportadora fez do ponto de vista jurídico foi agravar o risco. E o agravamento do risco, seja por força de cláusula contratual, seja por força de norma legal, termo normas expressa no Código Civil, é causa excludente de responsabilidade. Portanto, a transportadora até poderia ser condenada ao pagamento da indenização e deve ser condenada se ratificada a demonstração de que ela não realizou as revisões periódicas de forma regular. Mas a transportadora jamais, porque pensar diferente seria o mesmo que impor a ela uma responsabilidade pela irresponsabilidade de um terceiro, no caso da transportadora.